Livro de Ouro de Saint-Germain. Enfermidade não. Saint-Germain. Invocação. Ó tu, poderosa, infinita presença, Criador de tudo o que existe, sempre majestoso em tua conquistadora presença. Só a ti damos poder. Retiramos para sempre todo o poder que sempre demos às coisas exteriores e permanecemos serenos em tua majestosa presença, em teu amor, em tua sabedoria, em poder, sabendo que eu sou aqui, eu sou lá, eu sou em toda parte. Eu sou. Sereno em tua majestosa presença, manifestando teu poder, teu amor, tua sabedoria, teu poder e julgamento, porque possuo tua previsão e vejo muito além das possibilidades humanas. Rendo louvor e graça por reconhecer e aceitar, agora e para sempre, unicamente a tua poderosa, vitoriosa presença em todas as coisas na minha vida, no meu mundo, na minha mente e no meu corpo. Regozijo-me por ter eu colocado em torno de cada chama teu círculo mágico invencível, impenetrável, a tudo o que não seja tu. Eu manto guarda a minha vida, ao meu corpo, à minha mente e ao meu mundo e aos meus negócios, para que nada se manifeste a não seres tu. Nós te agradecemos. Discurso. Continuai relembrando a mente exterior que, quando dizei eu sou, pensando no infinito poder de Deus, ponde esse poder em movimento para realizar com êxito a ideia mantida na consciência, ou a ideia em que se prendeu vossa atenção. Os discípulos sinceros não devem esquecer isso, por um momento sequer, até que a verdade se torne tão relacionada com a atividade exterior que atue automaticamente. Portanto, vereis como é ridículo dizer: eu estou doente, eu estou em dificuldade financeira, ou o que pareça representar deficiência de alguma forma. Eu vos digo que não existe possibilidade de serdes afetado se vos apegardes a essa ideia, por isso empregai-a. Quando pareceis estar resfriado, não é necessário que vos diga que useis lenço. Então, por que será preciso lembrar-vos que a atividade exterior dispõe exclusivamente de um poder para manifestar-se, e este é a presença eu sou, Deus em ação. É lamentável que discípulos sinceros muitas vezes não meditam o suficiente sobre essa verdade para que sua maravilhosa presença entre em atividade. Por exemplo, se dizerdes, eu sou a majestosa e vitoriosa presença, preenchendo todos os cargos oficiais, e sustentardes com firmeza essa afirmação em vossa mente, logo percebereis as bênçãos que disso vos advirão. Preservai-vos sempre, no vosso contato com o externo, de aceitar inconscientemente a aparência de coisas ou pessimismo dos chamados financistas. Deus governa vosso mundo, vosso lar, vossos negócios, e isso é tudo o que vos deve interessar. Nunca penseis que seja apenas vossa imaginação. Quando percebeis e sentis que se aproxima a plena manifestação dessa poderosa presença individualizada, alegrai-vos
Acrescentai na poderosa presença que conserva em seu abraço tudo no mundo que possais desejar ou usar. Não sois dependente das coisas exteriores, penetrando alegremente nesse imenso poder e presença que tudo contém. Não verdes que sereis sempre provido, mesmo que todo suprimento fosse cortado? Quero que sintais e que aceiteis prazerosamente com todo o vosso ser que o poder de manifestação não é um mito, é real. Aqueles que penetrarem profundamente nesse sentimento terão a precipitação de tudo o que desejam. Crianças têm sido castigadas por verem seres angélicos e por manifestarem percepção interior. Os pais é que mereciam ser castigados, pois por ousarem interferir no dom divino da liberdade da criança. Se os adultos vivessem mais nessa percepção consciente e na aceitação dessa poderosa e grande presença, de cujo real existência a maior parte da humanidade duvida, existiriam sua presença, sentiriam sua presença e sua edificante sustentadora inteligência. Meus queridos discípulos, se repentinamente sentimos faltar-nos coragem ou força, eu sou agindo e suprindo instantaneamente essa falta. Se necessito harmonia na minha mente ou no meu corpo, nesse caso eu sou ali suprindo instantaneamente e não preciso esperar. Não penseis no mundo ou nos indivíduos que não compreendem essas coisas. Prossegue direto, regozijando-vos com a presença visível e ativa, precipitada em vossa vida para uso de tudo que desejais. Nosso senso comum externo, como é chamado, deve dizer-nos que, a menos que aguardemos, aceitemos e nos regozijemos na presença da coisa que desejamos, como podemos esperar obtê-la? O pobre e insignificante ser exterior empavora-se, dizendo: eu sou demasiado importante para dar atenção a semelhantes contos de fada. Pois bem, deixai-me dizer-vos, um dia os indivíduos que declaram isso terão o máximo prazer em escutar essa história de fadas e encher seu cérebro com essa ideia para que possam progredir. Em qualquer circunstância, no contato externo do mundo dos negócios, toda vez que se apresentar uma condição negativa que pareça atingir de alguma forma o vosso mundo, imediatamente tomai a firme resolução: eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que desejo, e pessoa alguma pode nisso interferir. Quando falo de precipitação por esse modo, não quero dizer somente por meio do invisível, mas através de qualquer canal, porque tudo é uma precipitação. Existe apenas uma diferença pequena na atividade. Quando eu reconheço que eu sou, então entrei no grande silêncio, onde tem lugar a maior atividade de Deus. Tal reconhecimento devera trazer grandes revelações ao indivíduo, se ele o aceitar prazerosamente. Em vossa experiência externa, a prática de qualquer atividade desenvolve cada vez mais a eficiência.
Não é assim? Se isso se processa na atividade exterior, nada deves, quanto mais importante é quando se aplica à atividade interna. Quanto mais a usai, maior poder lhe comunicai. Ficai sabendo que podeis fazer isso com os motivos espirituais internos, em muitos mais escala que mais rapidamente do que com coisas externas. Porque com o espírito o poder age instantaneamente. Não há espera quando age o eu sou. O fato de que a musculatura se desenvolve por meio do exercício, devereis levar-nos a concluir que, se o mesmo esforço fosse empregado a exercitar e reconhecer o poder interno, naturalmente produziria resultados grandiosos. Por exemplo, os homens procuram fazer exercício físico para desenvolver a musculatura. Entretanto, eu tornei possível muitas e muitas vezes que meus pensamentos desenvolvessem poderosos músculos num corpo belo, simétrico, sem sequer praticar um simples exercício. Em todo o desenvolvimento, seja do interno ou do externo, a própria parte do exercício é mental. Devemos saber que há somente um poder e energia para usarmos, e isso vem da presença de Deus, eu sou, em nós. Por conseguinte, o exercício de vossa faculdade interna é necessariamente mental. Denominada mental, mas eu vos digo que é Deus em ação, porque não podeis formular um pensamento sem a inteligência e a energia de Deus para executá-lo. Portanto, vossa atividade mental é a energia de Deus em ação. Agora vedes como é fácil e possível construir um corpo físico forte e simétrico, sem ser preciso sequer levantar a mão em exercício físico para consegui-lo. A maioria dos cientistas, médicos e professores de educação física negarão esse fato, mas eu vos asseguro que é unicamente por não terem despertado ou refletido profundamente sobre a energia ou o poder atuante. Pois é unicamente por não terem despertado ou refletido profundamente sobre a energia e o poder atuante, pois nenhuma espécie de atividade pode ter lugar a não ser pelo uso dessa energia e poder interior. Algumas pessoas permitem-se alimentar dúvida e temores a respeito do conhecimento e utilização dessa grande faculdade que se acham permanentemente à sua disposição. Observar que essas faculdades estão apenas submersas, por assim dizer, pelo externo, tal como a rolha de cortiça, que tendo permanecido pressionada sobre a água uma vez posta em liberdade, assuma imediatamente a superfície. Devo dizer que é realmente lamentável que discípulo sincero gaste tantos anos esforçando-se de quando em quando para obter o uso dessa faculdade e depois, pelo ato de não agirem, elas imediatamente recaiam no estado de inatibilidade, até que alguma coisa os estimule, para depois esmorecerem novamente. O reconhecimento persistente e determinado dessa presença eu sou, vos levará a resultado absolutamente certo, a não ser que abandone a tarefa. Vejo, especialmente nessa época, um número considerável de indivíduos que, por um pouco de incentivo,
e descrição do uso simples dessa faculdade rapidamente darão um salto para a liberdade, especialmente aqueles que recebem esta instrução verbal e a radiação que a acompanha. Não é, então, de espantar que filhos e filhas de Deus se submetam a limitações de toda a ordem, quando, com persistente esforço e determinação, poderiam abrir a porta e penetrar nesta grande câmara interna, cheia de deslumbrante luz, joia, ouro e substância de qual toda espécie de alimentação do universo pode ser precipitada, menos com uma verdade clara diante deles. Tais criaturas ainda vacilam descrente em dar o passo definitivo, empunhar esse cetro e ser livre. Queridos, novamente vos digo, entoai a grande melodia da presença conquistadora eu sou. Cantai-a em vosso coração continuamente. Senti-a com toda a vossa capacidade, decididos a usá-la. Apegai-vos a essa resolução e ao conhecimento, e o caminho se vos abrirão para vos dar essa maestria, que é a vossa eterna libertação. Simplesmente lembrai-vos que já atravessastes o véu. Seja qual for a maestria que o indivíduo tenha adquirido sobre si mesmo, seus assuntos ou seu mundo, essa maestria é o dever, é e deve ser sempre um recinto sagrado, um santuário interior, no qual nenhum indivíduo indagador possa penetrar. Ninguém pode conseguir a maestria se pretende apenas imitar outrens, procurar, achar e aplicar a lei do seu próprio ser. E a rota segura para a maestria, somente quando o indivíduo tiver realizado isso, é que poderá realmente compreender o que é a verdadeira maestria. Se há uma maestria a ser procurada, e esta procura deve ser feita sobre o ser exterior da própria pessoa que a busca. Pode-se andar durante anos ao lado de um mestre sem percebê-lo, até que pelas suas próprias faculdades interiores revelem o fato. Pode-se viver durante anos na mesma casa com o mestre e ignorá-lo, até que surja alguma crise a ser tratada, e o seu verdadeiro poder seja revelado. Mas um mestre debater ou expor suas próprias realizações de maestria seria dissipar suas forças, e isso não deve ser feito jamais. Se um discípulo for bastante afortunado em desfrutar de uma bela experiência e se puser depois a comentá-la com terceiros, geralmente haverá tanta dúvida na mente dos ouvintes lançada sobre ele, que logo começará a duvidar de si mesmo. É verdadeiramente estranho o poder convincente que podem ter os argumentos de uma outra pessoa. Se um indivíduo escuta os argumentos de quem quer que seja, por que não fazer ao menos o mesmo com o seu Deus individual e ouvir
o respeito do seu poder e bem expresso pela experiência interior. Desde o momento em que começa a entrar a dúvida, mais dúvida se precipita. O mesmo ocorre com o eu sou. Quanto mais atenção aplicar sobre ele, mais ele se precipita. Onde a atenção consciente se fixar, lá precipitará-se a energia. Queridos, quando desejai a revelação de alguma coisa, ou quando desejais ser inspirado de alguma forma, dizendo eu sou, lançais em movimento esse poder que tem inerente dentro de si todas essas faculdades. Ele encerra toda substância e deve tornar a formar sobre a qual esteja fixada a atenção da mente. O eu sou é a mente insondável de Deus. No esforço por conseguir compreender, o estudante comum está apenas constatando a memória do passado, ao invés de entrar no coração de Deus e extrair aquilo que ainda não foi revelado. Os discípulos muitas vezes não compreendem que tem havido muitas civilizações de imensas realizações que são totalmente desconhecidas hoje em dia. A Atlântida e Lemúria, ou a terra de Mu, são apenas fragmentos das grandes civilizações que já existiram. Para efetuar coisa fora do comum, os discípulos que desejam consegui-la devem tornar a firme determinação. Eu sou o coração de Deus e eu agora crio ideias e realizações que nunca antes foram produzidas. Considerai somente eu sou aquilo que desejo criar. A presença eu sou é o coração de Deus. Entrai imediatamente no grande silêncio. No momento em que dizei eu sou, se reconheceis que sois o eu sou, então aquilo que desejais, aquilo que declarais, se manifesta naquele momento. Crer e ter fé em que uma coisa é verdade. Há uma entrossagem entre crença e fé. No começo, uma coisa é crença, mas se mantida, ela se torna em fé. Se não acreditais que essas coisas é verdade, não podeis trazê-la à manifestação. Se não acreditais em eu sou, tal coisa como pode ela manifestar-se? O velho ditado, não há nada bom ou mal. O pensamento é que torna as coisas boas ou má. É uma verdade absoluta. Sabemos que a energia de Deus penetra no indivíduo absolutamente pura e perfeita. Deveis então compreender que é o próprio indivíduo quem modifica essa energia, imprimindo-lhe uma impureza. Essa pura energia de Deus penetra continuamente no homem com as batidas do seu coração e ele a requalifica, projetando-a na tua atmosfera. Este é o seu privilégio como Criador, a imagem e semelhança de Deus. Todos estão qualificando constantemente essa energia que jorra sem cessar. Cada qual está continuamente constituindo a ela sua cor, através da sua própria consciência. Toda atividade do exterior que qualifica leva consigo a inerente faculdade do som e da cor. Nenhuma atividade, seja de que espécie for, pode ter lugar que não possua dentro de si som e cor que lhe são inerentes. A perfeição de Deus
não tem por natureza nenhuma descoloração internamente. É no interior da faculdade externa que dá qualidade às coisas, que tem lugar a descoloração. Todo discípulo deve assumir a responsabilidade de sua própria atividade ao qualificar a energia que emite. A mente não pode atuar sobre coisa alguma que não possua em si mesma inteligência inerente. Seja o que for que fizeste, não leveis em consideração o elemento tempo, no sentido humano, mas iniciai vossas obras com alegria e perseverais até que ela se manifeste. Se vos apoiardes firmemente na poderosa presença de Deus em ação, entrareis na plenitude e perfeição de tudo à vossa disposição para isso imediatamente. Toda conquista permanente deve ter lugar mediante o esforço autoconsciente do indivíduo. P, que é mapa. R, é simplesmente a concordância com a imperfeição. Jamais nos deixeis invadir pela mágoa humana. Pergunta, né? Que é mágoa? A resposta é simplesmente a concordância com a imperfeição. Jamais vos deixeis invadir pela mágoa humana. Cuidai para que ela não vos arraste pela areia movediça dentro, quando podeis usar asas para vós elevardes. Acima de tudo que é destrutivo, não julguei, mas continuai a penetrar alegremente na presença eu sou, e todas as coisas se manifestarão perfeitamente. Para qualquer condição deficiente, especialmente velhice, usai eu sou a perfeição desse indivíduo. Seja o que for que disserem no mundo externo, não vos deixais afetar, pois estáis vos caminhando para essa perfeição e deveis manifestá-la continuamente. E se não tiverdes cuidado, podeis no momento deixar entrar uma expressão que poderá seguir-vos durante anos, se não a suprimirdes. Então usais conscientemente a grande lei. Sabei que o ativo poder do pensamento de Deus conhece perfeitamente seu rumo. Vai e atua com perfeição conscientemente e encarregai a inteligência eu sou de usar tudo o que for necessário. Dizei, inteligência eu sou, qualifica isso com tudo o que for necessário. Eu tive um discípulo que, de tal forma, qualificou o círculo eletrônico ao seu redor com o poder de curar que era chamado sombra curativa. Não era evidentemente a sombra que curava, mas no momento em que as pessoas constatavam seu ciclo eletrônico, eram curadas instantaneamente. Pergunta: compreendo Deus como o amor, por que foi que Deus se individualizou? A resposta: para ter algo que amar. Pergunta: por que foram divididos os raios? Resposta: a fim de expressar amor. Amor é o princípio ativo de Deus. Quando amai, envolvei o objeto do vosso amor com este manto de Deus. Nesta radiante presença, jamais critiqueis. Procurai sempre expressar compreensão todas as vezes que pareça haver uma errônea atividade sexual e erguei a consciência do indivíduo, focalizando a atenção num ideal elevado de qualquer espécie.
a fim de controlar o pensamento, de modo que